Olá, mais uma vez, você por aqui. Que bom poder compartilhar contigo o que há de melhor em tecnologia, genética, insumos, pecuária brasileira, sendo referência e chegando até você, até aí a sua casa, em qualquer parte do mundo, aqui direto da Expo Genética. E agora, nesse momento, nessa nossa live do Brazilian Quero, vocês vão poder conhecer uma fazenda que tem um trabalho muito especial. Isso é por causa da dedicação e do amor com que eles trabalham. Então vamos apresentar para vocês a Agropecuária Maripá. E aqui conosco no estúdio, olá Paula, olá William, a Paula Botelho, que é gerente de marketing, o William Pereira, que é representante comercial da Agropecuária Maripá. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa casa, a casa do Zebu, que também é a casa de vocês. Obrigado. E remotamente, nós temos ali Dr. Marcelo Batista de Oliveira, presidente da Agro Maripá, e o senhor Luiz Otávio Pereira Lima, o diretor. Sejam muito bem-vindos aqui à Casa do Zebu. Vou passar a bola para vocês, para que vocês possam conduzir a live e apresentar, não só para o público nacional, mas especialmente para todo o público internacional, esse trabalho maravilhoso que vocês desenvolvem, especialmente com a raça Nelore e com a raça Gir. E realmente, vocês aí de casa, não percam, fiquem atentos a todos os detalhes, porque eles têm muita coisa importante de qualidade para mostrar para vocês. Por isso, sucesso, boa live, volto no final para poder dar um tchau para vocês. Tá ok? ótimo isso. Até mais, bom Obrigada. trabalho. Tchau, tchau. Sejam bem-vindos, amigos do Brazilian Cattle. Como aí se me apresentou, sou a Paula. E a Agro Maripá, ela tem mais de 40 anos de atuação no mercado, trabalhando com as raças Manga Larga Marchador, Gir, Nelore e Cabra Sanem. Mas eu não vou falar nada, eu vou deixar o nosso VT institucional falar por nós. Então, vou chamar o nosso VT institucional e já volto. Há 40 anos, a Agro Maripá investe na seleção e no melhoramento genético de seus animais, com foco na fidelidade ao padrão de cada raça. Cavalos e éguas com excelente expressão racial. Animais com marcha batida cômoda e boa conformação. Índole. Equilibrados e resistentes. Cavalos feitos geneticamente para enduro, esportes, equitação de trabalho e cavalgadas. A combinação de genética e bem-estar resultou em animais com bom temperamento, inteligentes e determinados a encarar desafios. A mesma dedicação e empenho com o racial e a funcionalidade é encontrada nas outras raças criadas pela Agro Maripá. Há mais de 20 anos concentra a raça Nelore no estado do Mato Grosso, na região do bioma amazônico. O rebanho conta com as mais modernas biotecnologias como inseminação artificial, transferência de embriões, genotipagem e ultrassonografia de carcaça, com foco no avanço genético das gerações futuras, na qualidade de carne e marmoreio. O processo de produção envolve o ciclo completo dos animais. Cria, recria e engorda. Animais testados e aprovados nos melhores programas de seleção e melhoramento genético do país. A Agro Maripá buscou na Índia, o berço das raças zebuínas, a mais pura genética da raça Gir. O resultado de anos dessa seleção são animais de excelente caracterização racial, docilidade, precocidade e conformação para alta produção de leite. Com touros destacados nos principais testes de progênie.
Da França veio a base de seleção genética dos caprinos da raça Sanney, que se destacam na produção de leite e nos principais concursos leiteiros da categoria, consagrando-se o melhor criatório de 2019 por 3 torneios seguidos. Sustentabilidade, compromisso com o ambiente e responsabilidade social estão presentes na Agro Maripá. A Universidade Agro Maripá amplia o conhecimento e capacita os colaboradores e seus familiares de todas as regiões. Já as crianças são incluídas desde cedo na educação infantil. A Agro Maripá é movida por desafios. De olho no futuro, trabalha para que em breve os produtos resultados de anos de seleção e melhoramento estejam perto do consumidor. Acompanhar a evolução da pecuária, ser sustentável, desenvolver pessoas, servir de inspiração para outros criadores e olhar para o futuro são valores que motivam e fortalecem o trabalho da Agro Maripá. Bom, esse é um resumo do trabalho da Agro Maripá, mas para falar mais sobre a história e como surgiu a Agro Maripá, eu gostaria de chamar o seu Marcelo, presidente e fundador da Agro Maripá. Seu Marcelo, boa tarde, tudo bem? Bom, boa tarde. Bom falar com vocês aí, em especial minha turma. De estarmos juntos com vocês. Estamos aí com o nosso o Luiz Otávio, o William também, o nosso comercial, a Paula, fazendo a nossa gestão sempre aqui na publicidade nossa, né? Na divulgação. E quero falar a vocês que a gente gostaria de estar mostrando um pouco mais do que nós estamos fazendo em termos de campo, né? Não só com os cavalos manga larga marchador, o Nelore, como o Di, como o Gabra, Sayane, né? E a gente vai mostrar um pouco dessa conversa aí com o nosso pessoal. Muito bom, seu Marcelo, obrigada. Luiz Otávio, quer dar um oi para o pessoal aqui? Seja bem-vindo também. Com certeza, Paula. É um prazer enorme estar aqui. Boa tarde, Paula. Boa tarde, William, senhor Marcelo. Todos que nos assistem e nesse importante canal, que é o Brazilian Cattle, que leva o zebu brasileiro para o mundo. É um prazer enorme falar um pouco sobre o projeto da Agro Maripá nas raças Gir e na raça Nelore. É isso aí, vamos trabalhar, William? Vamos trabalhar, que nós estamos aqui para trabalhar, para mostrar um pouco aí para o pessoal de casa, o pessoal aí, esse trabalho que a Maripá vem desenvolvendo aí, a nível que vem impressionando muitos criadores aí para esse Brasil. Não só no Brasil, né, mas a nível internacional também. Mundial, né? Mundial. Entendeu? Muito bom. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho das nossas raças zebuínas e eu queria começar com o Gir leiteiro. A gente tem um vídeo onde conta a história de como a Agro Maripá trouxe o Gir leiteiro para o Brasil. Então, eu vou chamar esse vídeo e a gente já volta. Falando sobre o projeto do Gir na Índia, lá da Maripá, nós começamos pela busca incessante em buscar um animal que atenderia a um fenótipo tanto leiteiro como também para a corte. Já no mesmo ano em que nasceu a Roxinha, em maio e novembro, nós fizemos a primeira viagem na Índia com a ajuda do Dr. Fausto Pereira Lima. Nós encontramos o Pradip, que foi uma pessoa muito importante nesse projeto da Maripá lá na Índia. Conhecemos o Pradip lá na cidade de Bhavnagar, na cidade onde ele nasceu. O Pradip, que é um exímio criador de Gir, e nos atendeu e deu condições para que nós buscássemos nas aldeias vizinhas e conhecêssemos melhor o Gir na Índia. Foi ele também que intermediou o processo da inserção da Maripá dentro do laboratório de produção de embriões, que já estava ocorrendo com o Nelore e com o Gir, e ele fez essa facilitação que foi muito importante para nós. Lá nós fomos conhecer como eles faziam a criação do seu Gir.
muito interessante dentro dos templos, fazem a criação do gir para produzir leite para a população, então são animais que têm um propósito leiteiro e assim nós conseguimos adquirir exemplares importantes. Como lá nas terras do Pradip, lá perto de Bhavnagar, tem o laboratório e tinha o problema da quarentena, nós fomos numa aldeia chamada Lacanca, onde nós fizemos lá um estábulo da Maripá, onde as vacas da Maripá ficavam alojadas quando não estavam produzindo embriões. Então o Pradip também, com muito gentilmente, nos cedeu o lugar para fazer então esse estábulo, onde as vacas ficavam lá nesse período que não estavam produzindo. Nós compramos vacas lá na Índia, adquirimos vacas na Índia, Swami, como a Anashi, Kamilavati, a Gira, a Sonam, a Dalgari. Então são vacas importantes e aí produzimos aí esses 500 embriões. Vieram uma parte desses embriões e já nasceram aqui e com muita satisfação nós obtivemos aí produtos, né, desses embriões, tanto o arjun como o amendoim, que já estão dentro do projeto de teste de progênie do gir leiteiro junto com a Embrapa. Então o objetivo está sendo alcançado, são animais excepcionais e nessa próxima fase é trazer o resto desses embriões que estão lá na Índia para compor então e a gente ter mais variabilidade então, genética, que vai ser tão importante para a Maripá concluir esse projeto da Índia. Esses animais que já produziram esse embrião, nós fizemos a doação para os templos, para o Pradip, e esses animais voltaram então às suas origens. Essa é a história de quando a gente trouxe o gir da Índia aqui para o Brasil. E se você estiver aqui na Expo Genética, vá visitar o nosso stand, a gente vai ter, né, William, alguns exemplares lá do gir, não é isso? Vamos estar trazendo alguns exemplares do gir, do Nelore. Vamos estar no nosso pavilhão, pavilhão 21, tá? Vamos estar com o pavilhão. Então, o criador que estiver visitando a Expo Genética em agosto, que estiver aqui presente, vem aqui nos fazer essa visita. Vamos estar aqui. Estaremos esperando vocês lá. E eu queria chamar o Luiz Otávio para mostrar um trabalho que foi feito e o fruto desse trabalho, o resultado desse trabalho. Luiz, você pode falar um pouquinho? A gente vai passar uma sequência de vacas gir. Se você puder falar um pouquinho aí desse trabalho, dessas vacas. Sim, Paula. Nós vamos mostrar o vídeo de algumas vacas que nós leiloamos aí em julho passado, que representa alguma coisa do trabalho genético que a gente vem fazendo aqui na Agromaripá. Quando nós fomos na Índia, nós fomos para buscar principalmente pureza racial. Isso em 2007. E, além disso, nós trouxemos algumas características importantes de adaptabilidade do gir aqui no Brasil. Como, por exemplo, incorporamos conformação, incorporamos tamanhos de teto, diminuímos o tamanho de teto das vacas nacionais que a gente já tinha aqui no Brasil. E com isso, nós ganhamos em carcaça também, porque os projetos de leite de zebu tropical, no nosso entender aqui da Maripá, é que o bezerro tem um papel importante econômico dentro do processo. Então, não somente o produto leite, mas como também o produto bezerro. E nós fizemos uma avaliação na carcaça dos animais nacionais e importados, e com a vinda dos animais importados, nós ganhamos bastante em qualidade de carcaça também. Um exemplo aqui é que a obra 100, por exemplo, na ultrassonografia de carcaça, nós tínhamos aqui no rebanho nacional 26% dos animais com essa característica. Com a vinda do importado, nós passamos para 46%. Já a característica de carcaça ao mais acabamento, nós aumentamos também em 20%. 14% dos animais tinham essa característica de carcaça e passamos para 34%. Então, mostra que mantivemos o nível de qualidade de carcaça em quantidade de animais para cada 100, ou seja, 72% dos animais tinham uma qualidade de carcaça e continuou e melhoramos
a distribuição da qualidade dessa carcaça, né? Já tinha marmoreio e incorporamos a AOL para 100 kg. E o leite, é muito importante ressaltar que nós estamos passando vacas aí que nós não temos artificialismo na produção leiteira. Então nós temos vaca de 11 quilos de leite até vaca de 17. E nós entendemos que quando nós fomos lá na Índia, a média aí de 17, 15 a 17 era de bom tamanho para o zebu lá nas condições que eles estavam. E nós aqui, para a produção de leite econômica, nós também entendemos que de 13 a 17 seria um número factível, econômico e sustentável para a produção de leite. Então, vocês vejam que a Maripá é preocupada com o padrão racial, que a pureza é importante no processo de seleção e continuidade dessas características, e incorporamos características importantes no nosso gir leiteiro. Obrigada, Luiz Otávio. Aí, só para quem não tem o conhecimento técnico, William, o que é a AOL? A AOL é a área de olho de lombo, né? Que a fazenda, a Maripá, ela, além da gente estar com esse trabalho voltado aí para a produção de leite, a gente começou também, a fazenda faz um trabalho em cima de avaliação de carne, em cima do Nelore. E aí começamos também esse trabalho em cima do gado gir também. E foi uma surpresa para nós, para a gente, que esse gir que a gente trabalha também tem essa área, essa AOL muito alto. Então, está surpreendendo muito, tanto os nossos criadores da Maripá, como também vários criadores de gir do Brasil estão começando a buscar também essa característica dentro do gir também, desse gir hoje, do gir padrão, do gir leiteiro hoje, desse gir que está no Brasil hoje. E aí, falando um pouquinho do que a gente tem de produto, né, William? A gente vai mostrar rapidamente os produtos que a gente tem hoje do GIR, né? E se você puder ir comentando um pouquinho aí para o pessoal que está assistindo. Sim, pudesse estar mostrando aí, a gente tem a bateria de touros, né? Os touros hoje, os touros POI, que foram os frutos desses embriões, né? Que vieram da Índia. E hoje a gente já tem, são praticamente 7 touros. Eu brinco muito com o pessoal que são touros hoje que a gente está distribuindo a venda de sêmen desses touros pela Agromaripá. O que eu gosto de deixar bem claro para o pessoal que está nos acompanhando, todos os sêmen, todos os touros nossos, ele é coletado em centrais certificadas, tá? Então, só é sêmen com certificação para comercialização, tanto a nível de Brasil quanto a nível internacional, tá? Então, se você tem aí uma bateria de touros hoje, você tem o amendoim, você tem o arjum, você tem o urucum. Dentro dessa bateria de touros, 2 desses touros, tanto o arjum quanto o amendoim, está dentro do teste de progênio da ABCGIL e deve sair o resultado a partir do 2024, sai o resultado do teste de progênio desses touros. Está sendo muito aguardado esse teste dentro da ABCGIL, está sendo muito aguardado. E fora disso aí, o que a gente tem visto assim, a gente tem trago os touros, sempre trazendo produção dos touros durante a Expo Zebu, a visitação, o pessoal junta esse pessoal que é o público internacional que o Brazilian Cattle traz para a Expo Zebu, o pessoal vem, quando vem ao nosso pavilhão e está vendo esse gado gir, tudo que a gente está pregando, que é um gir, com a beleza racial, com o padrão, sem perder aquela característica do gir, e com produção de leite, o pessoal está vendo dentro desse trabalho da Agromaripá que a gente está fazendo. Então está sendo um trabalho muito bem direcionado, muito bem feito. Esse ano, durante a Expo Zebu, foi até uma coisa muito interessante que a gente conversando. E a partir desse ano vamos estar disponibilizando também embriões desses animais. Então, assim, a ideia é estar fornecendo esses embriões junto aí com o Brazilian Cattle, junto aí com o pessoal, né, que é o pessoal que faz essas importações de embriões, para estar fornecendo essa genética também para fora do Brasil também. Como está fazendo no SEMI, agora também vai ser com os embriões também. E aí o William reforçou bem, todo esse sêmen ele é vendido através de centrais especializadas, seguindo todos os protocolos nacionais e internacionais. William, tem algum touro destaque que você queria comentar mais do GIR? Eu acho de maior produção? Dentro dessa turma desses touros nossos aí, a gente vem destacando muito, principalmente o amendoim, que é um touro, que tem uma produção espetacular dentro da própria Maripá.
E nessa procura hoje de leite, que a gente fala de beta-caseína, os touros A2A2, a gente tem um touro hoje, o Arjun, né, que é A2A2. Então o pessoal tem buscado muito essa genética do Arjun. E por essa característica. Então isso também vem somando muito para esse GIR, para esse gado Maripá. E o que é mais importante nisso tudo aí é o que a gente tem comentado muito dentro do GIR, é o refrescamento de sangue. Então hoje o criador de GIR, ele precisa dessa genética Maripá. Essa a gente vem falando, essa genética Maripá ela é importante, o criador precisa. E eu falo muito o seguinte, os touros, querendo ou não, os touros estão ficando velhos. E essa genética, uma hora vai, então, como a gente fala, quem bebe água, sai primeiro, bebe água limpa. Então, a genética está aí. O seu Marcelo e o Luiz Otávio, eu acho que eles fizeram o mais difícil, que eu brinco muito com o pessoal, que foram na Índia, passaram os perrengues. Mesmo, tem bastante história, né, Luiz? Tem bastante história, passaram os perrengues. Nós vamos mandar até o Luiz Otávio de novo para a Índia, que ele está querendo ir para lá, entendeu? Por causa dos perrengues. Então, assim, e hoje essa genética está disponível, está acessível a todo criador, entendeu? A gente viu isso no leilão, esse leilão que fizemos, que foi o leilão das fêmeas, a procura por essa genética. Então, a gente está vendo que essa genética Maripá, essa busca está sendo bem grande mesmo. Então, e o criador tem que aproveitar essa oportunidade. Com certeza. E reforçando, já falei uma vez, mas vá lá visitar o nosso stand na Expogenética, aqui na Expogenética, né, William? Isso, conhecer os exemplares lá. Vai conhecer os exemplares, vamos estar aqui na Expogenética para conhecer, né? Eu acho que tem que... o amigo que estiver aqui visitando, o pavilhão vai estar fácil acesso, então poder conhecer um pouco mais desse trabalho que a Maripá está fazendo, tanto no GIR quanto no Nelore. E o William vai estar esperando você lá no stand. Ele está lá, ele fica 24 horas no stand. A gente tem que estar aqui para receber. Ainda vou trazer também o seu Marcelo também, o Luiz Otávio também, já está entrando no time, a camisa dele já está do jeito, mas vai ficar também 24 horas também desse trabalho. Paulo, é importante ressaltar que depois que nós coletamos os embriões lá na Índia, nós doamos as vacas novamente. Nós compramos essas vacas lá nos templos e depois nós doamos novamente para a origem, lá na Índia, essas vacas. Importantes vacas ficou na memória, porque nós temos ainda 500 embriões que vão estar chegando aqui no Brasil. Estamos credenciando uma quarentenária aqui no Mato Grosso e isso vai ser muito importante também para dar maior variabilidade genética nesse material genético que nós estamos trazendo. Muito bom. Eu queria fazer também uma parte aí, só para complementar o Will, né? A questão da AOL, talvez o técnico mais importante o Luiz Otávio, mas eu queria colocar uma coisa que eu sinto muito em relação ali em volta em Juiz de Fora, eu prezo muito, eu ando a cavalo por ali, e as pessoas têm lá o Girolanda, tem lá um gado leiteiro, que é um gado leiteiro, e de certa forma eles estão colocando mais agora peso nos bezerros, que o Luiz Otávio falou aí, sobre a questão da AOL. A AOL nada mais é que traduzir carne para os bezerros, machos, né? E as fêmeas, é claro, que também tem o seu valor econômico, né? Então, assim como o William bem disse, nós estamos também tentando objetivar a AOL, olhar o gado nosso com essa questão de peso também em relação ao indiano, que eu estou falando, não só o Nelore, né? Essa é uma parte que eu fiz aí, se o Luiz Otávio quiser complementar, seria muito bom. A importância do bezerro bem pesado na desmama, o valor agregado a ele, isso aí dá sustentabilidade da própria leiteria, né, nessa região que o senhor Marcelo está dizendo aí, lá em Juiz de Fora, né? E não só lá, como no Brasil inteiro, numa pecuária, numa leiteria, né, familiar ou ela de pequeno porte, onde dá sustentação ao leite nacional, é muito importante ter um bezerro de qualidade também, né? Obrigada, Luiz. Bom, a gente tem um slogan que a gente chama de fidelidade ao padrão. Então, Agromaripá, fidelidade ao padrão. E muita gente questiona o que é esse fidelidade ao padrão. Então, eu queria chamar o seu Marcelo para contar para o pessoal o que é a fidelidade ao padrão, seu Marcelo. A questão é bastante importante, porque realmente várias pessoas questionam a gente colocar lá
hashtag, né? Fidelidade ao padrão. Fidelidade ao padrão, para mim, é tudo. Né? Você não consegue criar uma raça se ela estiver fidedignamente dentro do padrão. Né? E assim é com o Mangalar Fechador, assim é com o Nelore, assim é com o Gir, assim é com as cabras. Né? Agora, independente disso, nós temos o nosso foco no padrão, aquilo que a gente tem buscado no padrão nosso, além de todas as qualidades, a produtividade do gado, nós priorizamos muito as épocas econômicas, né? Nós o tempo todo estamos pensando nas índoles, o cavalo é a índole, a comodidade. Agora, a beleza racial, ela tem que estar junto. Não adianta você criar um gado no Nelore, com as marrapas abertas, fora do padrão, ele tem peso, né? O cavalo é a mesma coisa, não adianta você criar um cavalo que ele não tem suporte, ele não tem ossatura, ele não tem equilíbrio, só porque tem marcha. Isso é um conjunto, né? Então, fidelidade ao padrão é um conjunto de tudo. E a gente tenta fazer o nosso projeto seguir uma linha bastante realista, né? A gente não quer criar um gado que faça parte de um gado de mistura, né? Eu quero um gado mais puro. E a gente preza muito isso, que a própria Nelore, a PCC, ela tem esse padrão em mente, né? O gado Nelore, quando é julgado na pista, ele tem um belo padrão, um padrão visual muito importante. Mas o fidelidade ao padrão é um tudo. Por isso que eu acho que a gente tem sempre que estar colocando essa hashtag, porque eu gosto de falar que a gente está dentro desse padrão. Obrigada, seu Marcelo. E Luiz, se trouxer aí o fidelidade ao padrão para a raça Nelore, que atributos que a gente busca na raça Nelore quando a gente fala em fidelidade ao padrão? Falando agora do Nelore, né, é fundamental os nossos critérios, falar um pouco sobre os critérios de seleção da raça Nelore, né, aqui da Maripá. Porque a fidelidade ao padrão é tão forte aqui, porque a avaliação fenotípica feita por mim e pelo senhor Marcelo, todos os animais são vistoriados por nós e nós fazemos a pontuação desses animais, a classificação desses animais. A primeira coisa que a gente olha é o fenótipo. E dentro desse fenótipo, nós temos um animal na cabeça que seria o animal ideal, onde a gente prioriza principalmente a saúde e adaptabilidade desse animal dentro do sistema onde nós estamos criando. E isso é expresso através da pigmentação desse animal, pelo fino, sedoso, um animal alerta, porém não bravo, né, com uma índole boa, bons aprumos, animais que andam bem, e distribuição da musculatura na carcaça é importante, né, um animal que não tem o que a gente chama de degraus na carcaça, é um animal bem homogêneo, né, em termos de distribuição de musculatura. E isso, então, é uma raça estreita, claro, obviamente, com um padrão racial, orelha dentro do padrão do Nelore. Então, tudo isso, com formação corporal, a gente acha importante dentro do nosso sistema. Então, tudo isso é o primeiro crivo de seleção do gado Nelore. Passando por isso, gostando do animal, nós vamos olhar a parte genética e, principalmente, não pode ser desvinculado da genética à avaliação genômica, porque isso dá maior confiança aos números das NEPs. Então, começamos a olhar a avaliação genética desses animais e o que é muito importante, que é uma régua bem equilibrada, né? Um animal que tenha um bom desempenho nas características de crescimento, maternais, de reprodução, de precocidade e de carcaça. Então, vendo o animal, olhando, achando ele enquadrado dentro do nosso processo. Depois, olha a régua de DEP, bem distribuída. E a terceira coisa aí que a gente julga assim, também muito importante, que é a conformidade
dos fenótipos que nós medimos aqui na fazenda, como peso, como a ultrassonografia de carcaça, né, como animais que parem precocemente, né, se está de acordo com o que a DEP está falando, né, nas avaliações genéticas. Isso para nós, assim, é um resultado de que o animal carrega um potencial genético e ele está se expressando, né, essas características olhando o animal, porque ele está nos mostrando isso através do ultrassonografia de carcaça, através do que ele vem apresentando, ganho de peso. Nós utilizamos todas as ferramentas da ABCZ no nosso processo de produção. Não, produção, prova de ganho de peso a passo, prova de ganho de peso confinada, tentando identificar quais os sistemas de produção que mais se adequam, né, àqueles animais. Tem os animais que vão bem em uma situação e não vão bem em outra. Então, esse é o crivo, né, os critérios de seleção do qual a gente faz aqui na Maripá com o Nelore, né? A avaliação fenotípica, a avaliação genômica das DEPs e depois as correlações dos fenótipos que a gente colhe com as DEPs. E, finalmente, a gente faz a escolha dos top 10, né, da safra. Eu acho que agora, não só falar, vale a gente mostrar, né, Luiz? Vamos mostrar alguns exemplares aí para o pessoal ver? Então, eu queria chamar alguns touros que são em parceria com Centrais, né, William? Então, a gente queria começar com o Bodrum 2 FIV de Maripá, que é em parceria com a CRV Lagoa. Vamos lá, Luiz, se você puder falar um pouquinho dele? Nós temos que falar e mostrar, né? Tem que mostrar o resultado, né? O que é interessante, que todo interessantíssimo, né? Um touro de ossatura forte, uma distribuição de musculatura na carcaça uniforme, né? Um posterior bem volumoso, largura de anca, comprimento de garupa, dorso lombo largo e comprido. Isso é uma aula, né, de fenótipo, né, de avaliação fenotípica, né? Um touro de umbigo corrigido. Ele é um filho ele está na CRV, filho de campeão em Donato e vai na astrologia, uma vaca doadora, né? Tem família importante que vai a trovão. Um touro de 2016. Ele é DECA1 com índice de 21,94 na ABCZ. Ele é DECA1 para todas as características morfológicas, fenotípicas, como estrutura, musculosidade e precocidade. Ele é DECA1 para todas as características maternais, com efeito maternal direto como maternal total, e ele é todas as características reprodutivas, ele também é DECA1. Idade ao primeiro par, steia-bit, precocidade ao ano sobre ano. Então, tudo que eu falei no critério de seleção, esse foi um touro que se destacou dentro do interrebanho, não somente pela beleza, que é o primeiro crivo, depois ele vem beleza e, obviamente, enquadrado dentro do sistema de produção, a DEP bem distribuída, né, dentro das réguas, né, e as avaliações também fenotípicas com inconformidade com a DEP. Então, isso aí é um reflexo, né, e esse touro está na CRV, disponível sempre para todo o Brasil e para o mundo, né? Boa, Luiz. Paula, só para aproveitando aí, assim, para o amigo de casa ver que não é só igual o Luiz comentou, mas para você chegar num touro igual a esse projeto que a Maripá faz. Porque esse touro ele veio passando dentro de um projeto de seleção desde bezerro, ele saiu da safra no meio de 1.500 bezerros e ele foi passando. E esse garrote até esse touro, até a gente está pegando aqui um touro como exemplo, o pessoal vê o quão sério é o trabalho da Maripá nessa seleção. Esse touro, para chegar hoje, para estar comercializando o sêmen, ele passou dentro do crivo, que a gente tem uns programas jovens, que é o TEPAG, que é um programa de avaliação nossa. Ele passou pelo programa da BCZ, que é o PENAT, que foi um touro que foi PENAT em 2018. Então, esse touro foi distribuído sêmen, então está começando a nascer os produtos dele agora. E a gente vem trabalhando assim, não é um touro que surgiu por acaso. Esse touro, se você pegar ele tem um histórico desde bezerro, desde a primeira, como digo, igual o São Marcelo Luiz Otávio, desde a hora da classificação deles lá do 1 e o 11, o 2 e o 3, ele já vem para um processo de seleção lá de trás. E para chegar aqui hoje, igual esse touro, a gente trouxe ele aqui durante a Expo Zebu, foi uma das sensações, tanto é que o pessoal, foi um touro contratado pela CRV Lagoa,
E assim, dentro dessa bateria de tudo que o Luiz falou, é o que a gente busca, é o que o projeto que a Maripá busca, que é esse projeto de produzir bezerro de qualidade, produzir aquela fêmea de qualidade, produzir o que o criador está querendo, está buscando hoje no dia a dia, que é esse animal de qualidade hoje. Então, vale conhecer, viu, pessoal? Vale visitar o nosso stand e conhecer alguns touros, né? É provavelmente o Bodrum tá lá, né? Vamos deixar aí pro pessoal ver. Surpresa, né? Surpresa. Então tá bom, Luiz. A gente também tem mais um aqui na fila, o Bujo de Maripá. Se o pessoal puder soltar o vídeo dele para o Luiz comentar. Esse é um touro também interessante da geração 2017, né? Ele está na Alta Genetics hoje, contratado recentemente na última Exposebu. É um touro filho de backup, um backup bonito, né? Isso aí é um backup enquadrado no padrão genético, nos critérios de seleção da Água Maripá, né? A gente utilizou o backup bastante aqui, mas a gente teve que fazer várias seleções, escolhas de touros filho do backup, e esse aí passou num critério importante, é um touro, um racial bonito, um touro também com uma musculatura bem evidente, bem distribuída na sua carcaça, né? Um touro comprido, dorso lombo, né, largo também, antebraço bom, racial novamente muito bom, com uma abertura de peito, quer dizer, um touro zetado na BCZ, ou seja, apresenta o certificado de superioridade genética. Ele é um touro que leva a DECA 1, 15,52 de índice da BCZ, é DECA 1 para todas as características de crescimento, DECA 1 para todas as características maternais, DECA 1 para IPP, que é idade do primeiro parto, e importantíssimo, quando a gente vê um touro e faz a dissecação da régua de DEP desse touro e encontra algo extraordinários, como esse touro, vem agora que são as características de carcaça. Né? Características de carcaça também são importantíssimas nesse touro, por quê? Porque ele apresenta DECA 1 para AOL, para acabamento e para marmoreio, e na ultrassonografia de carcaça, que é o fenótipo da carcaça, aos 17 meses de idade, onde ele foi feito, ele tem uma AOL de 87 centímetros quadrados, ou seja, quando o animal é 75, já é excelência para essa característica, vai dar muita carne na carcaça. Ele tem a AOL para 100, 18,5, onde o índice 17 indica um equilíbrio da estrutura esquelética do animal, né, para sustentar toda essa musculosidade, toda essa quantidade de carne que ele apresenta em sua carcaça. Ele apresenta, então, 18,5, está bem superior ao que é excelência. E o marmoreio, né, que vai dar sabor nessa carne, ele tem 3,5% de marmoreio, né, na sua carcaça. Então, veja bem, esse é um touro que, além de ter uma régua bem distribuída, ter família boa, genética boa, um visual interessantíssimo, ele tem uma superioridade de qualidade de carcaça, que com certeza tem essa característica de habilidade alta e vai ser transmitida para os seus filhos. William, quer comentar um pouquinho também? É o touro também que a gente, assim, o touro também que chama bastante atenção, o bujo, e é tudo isso que a gente estava comentando, que o Luiz falou. E dentro desse trabalho de avaliação, que a gente chama bastante atenção, 3,5, né, de avaliação. E o que a gente vem buscando, Paulo, é essas gerações mais novas. Você vê que o Bodrum é geração 2016, ele é 2017, então eu já tenho... Então, a busca por esse trabalho de melhoramento que vem sendo feita é cada ano, sempre buscando sempre os melhores. Sim, com certeza. A gente, como é live, né, pessoal? Live tem tempo e estão aqui me apertando no tempo. Então, eu queria pedir ao Luiz se a gente puder falar sobre o Goiano e o Godá, se a gente consegue fazer os dois juntos, aí falar rapidamente sobre os dois para a gente dar sequência. Eu tenho que falar porque aí mostra todo esse trabalho, né, de seleção que vem se fazendo. Você tem dois touros aí que é da safra mais novas, que é o que a gente fala, sempre a safra mais jovem melhor do que a geração mais antiga.
Né, Luiz? Aí o Goiano, né? O Goiano da safra 2019, né? Recente, contratado também aí pela ABS. É um touro que vem da genética REUSP numa vaca campeão e numa doadora lá embaixo, que é a Felizona, que é bem costume. É um touro também muito interessante, que vai aliar uma beleza de conformação fenotípica com uma índice de 24,64 DK1 para a índice ABCZ. E o que destaca nesse touro goiano é principalmente a correlação positiva entre características de crescimento, por exemplo, com participação na prova de ganho de peso. Porque ele foi elite na prova de ganho de peso, pegou o 8º lugar, e as provas aqui em casa não são menos do que 100 animais, né? E ele tem DK1 nas características de crescimento, para desmama ano e sobre ano. Então, são coisas que estão em sinergia. Ele carrega isso na genética e também mostrou na prova que ele é um animal que tem potencial para ganho de peso, né? Ele é DK1 também para as características maternais, reprodutivas, DK1 para acabamento, né? E para a carcaça também ele leva um marmoreio 3.1 com 78 de AOL. Então é um animal interessantíssimo também para ser utilizado em rebanhos tanto comerciais como rebanho PO. Já o Godard, também da geração 2019, é um rearmador numa vaca campeão que vai a Big Ben. Esse touro, o que destacou muito foi a débito maternal dele, pela NCP, que ele carrega 7,78 kg de leite, top 0,1, né, na NCP para leite, além de ser na ABCZ DK1 para todas as características de crescimento, maternal, reprodução, carcaça, que leva AOL, DK1 e acabamento. E ele apresenta fenótipo de AOL aos 14 meses também de 75, que é já de excelência. Além de ser um touro maravilhoso, com bastante expressão masculina, né, no seu visual, né, uma distribuição de musculatura na carcaça interessantíssimo, um touro bonito e que vai trazer muito sucesso nos filhos dele daí para frente. William? Esse é o touro que a gente fala dessa nova geração. Touro muito aguardado, tá? Por essa avaliação, DK1, um touro que tem um maternal muito alto, então muita gente está aguardando esse touro aí já para trabalhar aí nessas próximas estações. Muito bom. Agora a gente vai falar um pouquinho de sêmen e embriões e eu queria chamar o depoimento do Patrick, veterinário da Vila Nova Veterinária. Ele vai falar um pouco sobre a qualidade de sêmen e embriões e aí o Luiz Otávio pode complementar falando sobre o projeto de embriões. Quando acompanhamos a evolução de um rebanho, algumas características começam a ficar mais evidenciadas. Desde que a Agromaripá usa a fecundação in vitro como ferramenta para multiplicar seus animais, eu observo que a média de óvulos por vaca é muito alta. Isso vai repercutir também nos machos, porque essas características reprodutivas são altamente herdáveis. Teremos uns animais com perímetro escrotal também superior. Também me chama a atenção a taxa de conversão de embrião. Trabalhamos hoje com uma média, usando touros e vacas maripá, de 42%, sendo que uma média nacional é 30%. Então, se existir uma certificação de superioridade reprodutiva, com certeza os animais da Agromaripá receberão essa chancela. É importante destacar aqui que nós fazemos a escolha das nossas doadoras, né, em cima desses critérios de seleção que eu falei, né, e nós temos aí 15% das melhores vacas, né, do nosso rebanho são doadoras hoje, né, num universo aí de 2.000 vacas, nós temos 300 doadoras que a gente faz a proliferação genética e a gente busca aí fazer 1.000 prenhezes de por ano. Utilizamos esses touros jovens também, né, acreditando nesse trabalho genômico, que a acurácia é alta dessas informações, e também na seleção que o William tocou aí atrás, falando sobre o nosso Tepagro, né, os 15 animais de 700 touros que nós destacamos para vir coletar sêmen,
né, com todo o critério também de atender mercado interno e mercado externo. E nós temos a facilidade de utilizar esses touros na nossa vacada cara limpa e medir, né? Medir o que está acontecendo com a progênie desses touros. Então, esse trabalho de fazer genética e utilizar a genética nos dá um conforto muito grande para falar para o mercado. Legal. E aí a gente está com o tempo encurtando, né, William? Então, o que eu queria pedir para o pessoal da técnica colocar um apanhado dos touros que a gente tem, e o William vai fazer um comentário geral de mais alguns produtos, né, William? Os touros, né, que é os touros da safra, o pessoal, que é os touros da nossa comercialização de sêmen. Lembrando sempre o pessoal que hoje a Agromaripá, a gente faz esse trabalho de coleta de sêmen na central, tudo dentro dos parâmetros legais, tanto para exportação como a nível nacional, venda nacional. Então, os touros são coletados hoje, o sêmen para poder ser exportado e a bateria, né? A gente tem a bateria de touros hoje, essa bateria de touros Nelore nossa hoje, é uma bateria hoje que está aí para atender todo criador do Brasil todo, não só a nível de Brasil, mas a nível internacional também. É uma torama diferenciada, uma torama de respeito, uma torama que, igual a gente fala, é uma torama de primeira linha aí para qualquer criador a nível de Brasil todo. Certo? Legal. E a gente até tinha trazido uma entrevista do Luiz Otávio, mas como a gente está com o tempo quase terminando, eu queria só ressaltar a preocupação que a Agromaripá tem com a preservação do meio ambiente. Eu queria pedir ao Luiz para falar um pouquinho, né, vai ser pouco diante do trabalho, sobre a pecuária regenerativa, o que a gente tem feito e sobre o projeto Carbono. Então, essas duas iniciativas que estão acontecendo hoje na Maripá. São projetos importantíssimos, né, que nós estamos dentro do bioma amazônico e a nossa preocupação com o meio ambiente é muito forte, está bem dentro da nossa missão, e a pecuária regenerativa vem para fazer essa sustentabilidade dentro do sistema de produção, né, que nada mais é do que colocar os animais, né, dentro do sistema e favorecer a biota do solo, né, desse sistema, para que os dejetos dos animais sejam mais incorporados e criando matéria orgânica, não utilização de fertilizantes solúveis, né, utilizando pó de rocha, utilizando gesso agrícola, utilizando produtos naturais nessa pastagem e fazendo com que ela por si só ela se regenera, ela se perpetua, porque é uma coisa que tem que conviver, né, permanentemente com os animais. Entendemos dessa forma e para isso tem uma metodologia que pode ser vista em vídeos lá no nosso site, que inclusive que a diversificação das fungos que existentes no solo, a gente faz isso utilizando os fungos do nosso próprio meio ambiente, que é da mata. Já falando sobre o crédito de carbono, nós conseguimos, através de uma empresa chamada Ecológica, com assessoria, um projeto de RED. Esse projeto de RED nada mais é do que a geração de crédito de carbono pela conservação florestal. Ou seja, nós mantivemos um contrato com eles de que nossas áreas de preservação permanente, que são as nossas APPs, e as áreas de reserva legal, elas serão mantidas dentro de um sistema, de uma localização, onde a pressão do desmatamento é muito grande. Nós, fazendo esse compromisso com eles, nos gerou crédito de carbono, e esse crédito de carbono foi disponibilizado no mercado voluntário de carbono internacional. Isso já está credenciado e nós já temos esses créditos já aprovados, já sofremos auditorias internacionais e esses créditos já foram gerados. E se você quiser conhecer mais sobre o trabalho da Maripá, só entrar no nosso site www.agromaripá.com.br, nas nossas redes sociais, canal no YouTube, Instagram, @agromaripá e Facebook oficial da Agromaripá. Eu queria agradecer seu Marcelo, se o senhor quiser dar umas palavras finais, e Luiz Otávio também. Bom, eu me despeço aqui de todos e
E agradeço novamente a Brasília Cattle dar esse espaço para nós. E eu quero desejar aí, sucesso a todos e que as pessoas que puderem nos visitar, nós vamos ficar muito felizes aí na Expo Genética. Um abraço a todos. Obrigado, seu Marcelo. Luiz, uma palavrinha. Um abraço a todos aí que existe. Aqui a Maripá está de portas abertas, aqui na região de Uara, no Mato Grosso, para mostrar todo esse projeto, e foi um prazer enorme estar novamente apresentando para vocês o que a Maripá significa dentro do contexto de pecuária nacional. E o William? Obrigado, prazer. O pessoal que está aqui, né, durante a Expo Genética, vamos estar com o pavilhão. Quiserem saber mais sobre... Aqui é um pouco, né? Um pouco do universo da Maripá. É um pedacinho. Então, quem quiser conhecer mais esse trabalho, vamos estar aqui durante o Uberaba, durante a Expo Genética, onde será um prazer enorme estar recebendo todos aqui, né, nesse evento. Estaremos todos esperando vocês. E eu vou devolver a bola para a Isi, que nos recebeu tão bem aqui. Bom, eu, na verdade, tenho certeza que a recepção não foi tão boa quanto a qualidade das informações que vocês compartilharam aqui com o nosso público nacional e internacional. Então, eu é que tenho que agradecer, Paula, agradecer a você, William, também ao Dr. Marcelo e ao Sr. Luiz Otávio, que estão aí remotamente, que compartilharam conosco, né, todo esse trabalho tão importante que vocês desenvolvem na AgroMaripá. Então, fica aqui nosso agradecimento, nosso desejo de sucesso na feira, Obrigada. E não só na feira, mas ao longo aí do ano todo. Muito obrigado pela confiança no nosso trabalho e por aceitarem sempre a nosso convite para poder estar aqui. Muito obrigada. Nossa, que Agradecemos. Tchau, um abraço, pessoal. E a vocês que estão aí, diretamente do seu país, da sua casa, o nosso muito obrigado. Continue conosco, nós temos muito mais informações para poder compartilhar com vocês. Afinal de contas, estamos na Expo Genética e sempre seguiremos chegando até você em qualquer parte do mundo. Até mais, nos vemos. Tchau, tchau.